já de imediato, James, eu quero pedir para você trazer para a gente uma percepção mais geral, né, mais genérica, do fator histórico desta reunião, né? Uma reunião que era aguardada e que foi construída com muito cuidado, né? Primeiro numa ligação de videoconferência, depois numa outra ligação entre os representantes Rubio e Vieira, troca de e-mails, até que isso se desse num espaço neutro, né? Nem Lula foi à Casa Branca, nem Trump, que não faria o caso, mas não veio ao Brasil, mas na Malásia sentaram e começaram a dialogar, algo que o Lula sempre vê como, dentro do seu pragmatismo, uma saída. O momento histórico que os representa está em que lugar da nossa contemporaneidade, James? Bom, eu acho que é muito importante a política do Itamaraty, do presidente Lula, no sentido de tentar realmente fazer um diálogo com os Estados Unidos. É muito difícil com o Trump, porque ele é muito errático, ele está dirigido muitas vezes pelos seus impulsos e falta de conhecimento de uma realidade. Ele atua sem entender a conjuntura e os contextos. Agora, eu acho que o Trump está fazendo isso, em parte, está recuando, em parte, porque a situação econômica está muito séria nos Estados Unidos. Está aumentando preços de produtos que o Brasil tradicionalmente exportava para os Estados Unidos, como carne, como café. E como o Trump tinha prometido resolver a questão econômica e não está conseguindo, a sua popularidade está muito, muito reduzida nesse momento, e a maioria das pessoas está contra a política de tarifas que eles está implementando. Então, eu acho que, em certo sentido, o que ele fez com a Argentina, no sentido de apoiar o governo de Milei e interferir nas eleições indiretamente, prometendo 2 semanas antes das eleições na Argentina, 20 bilhões de dólares, basicamente era uma chantagem. Caso a Argentina, caso Milei ganhar, os Estados Unidos vai emprestar 20 bilhões de dólares e vão aumentar a importação de carne argentina, que está causando um grande problema com os produtores americanos, que estão se sentindo ameaçados com essa importação de carne argentina, que vai causar problemas com seu próprio produto. Então, eu acho que Trump, nesse momento, se recuou, e nesse momento, Bolsonaro não é uma questão principal, mas eu não confio em Trump nesse sentido para sempre manter essa posição favorável ao Brasil e o governo de Lula. As eleições de 26 vai ser outra dinâmica, e não tem nenhuma dúvida que Trump não vai tentar interferir nas eleições brasileiras, tanto publicamente quanto clandestinamente. Esse é um excelente ponto, né, que você toca, James. Qual o papel que o Trump vai conduzir, né, no próximo ano? Porque a partir do momento em que se assentarem as coisas dessa primeira negociação, que é a derrubada das sanções aos ministros, a questão do tarifaço já não é nem mais um desejo do Brasil, é um desejo dos Estados Unidos, né? Sim. Então, de parte do Brasil, a Magnitsky, né? A sanção aos ministros. Mas Geraldo Alckmin falou num ganha-ganha, uma relação em que alguém vai ganhar de um lado, alguém vai ganhar do outro. O que o Trump pode querer ganhar agora nesta relação, antes da gente migrar para a leitura do que ele vai fazer lá nas eleições? Ele entrega de bandeja aí o fim da Magnitsky, que é bom para o Brasil, e leva o que de volta? Não, eu acho que o Trump vai conseguir a importação de carne, porque o Brasil já imediatamente começou a procurar outros mercados para os seus produtos, e reforçando a relação entre China e Brasil, que é contra a política do Trump. Eu acho que o Trump está interessado realmente em resolver essa questão de preço de carne, que aumentou muito, e a questão de preço do café. Então, eu acho que vão reduzir essas tarifas e vão a 10%, ou mais ou menos por aí. Agora, tem que lembrar muito bem que Trump é totalmente errático. Ele, sexta-feira, brigou com o Canadá, que é muito mais importante em termos de comércio do que o Brasil para os Estados Unidos. 7 estados americanos estão dependentes da luz canadense, e ele deu mais uma punição ao Canadá, mais 10% de tarifas, por causa de uma propaganda.
que criticava a política de tarifaços do governo americano, nas palavras de Ronald Reagan. Então, eu acho que amanhã Trump pode fazer a mesma coisa com o Brasil. Eu acho que não tem nenhuma garantia dessa lua de mel que tem nesse momento pode durar. Não pela determinação do Brasil manter a sua soberania e defender os seus interesses, mas pela questão de Trump ser uma pessoa muito errática, influenciada por várias figuras que podem mudar sua opinião. Então, eu acho que podemos ficar otimistas, mas sem garantias que ele vai recuar em várias questões, como o Matkins. Eu não sei se ele vai retirar isso. Não está muito claro isso para mim. E pode ser que o Rubio, em outro momento, vai pressioná-lo para manter esse tipo de punições. Eu acho que Bolsonaro, por exemplo, o Eduardo Bolsonaro são nesse momento, derrotados, mas eles não é uma derrota definitiva para eles. E as eleições de 26 vai abrir nova dinâmica em termos de relações entre os dois países. E aí vem, como você disse, o pleito eleitoral, ou de cara limpa e frente aberta, ou pelos bastidores, o governo dos Estados Unidos não vai passar em branco nessa relação. Nunca passou, nem governo dos democratas, não vai ser agora, na pior representação dos republicanos. Mas para que haja uma intervenção, ele precisa também ter alguém para colocar no lugar, ele precisa ter o seu candidato, né? E me parece que a extrema-direita hoje está com uma dificuldade ali de escolher um candidato. Mas vai escolher, vai conseguir. Não, a gente pode ficar feliz que eles estão divididos nesse momento, vão se reunir, vai ser uma polarização. Lula vai ter que lutar muito para ganhar as eleições, não é uma coisa dada, mesmo com essa conjuntura positiva. Sim, onde é que eu ia chegar que eu vejo assim como a grande dificuldade deles hoje é se esse candidato é o candidato de desejo do governo americano, né? Não adianta dizer assim, não, o Bolsonaro quer a Michelle, tá, mas isso atende à vontade do Trump? É o Tarcísio? Quem é o cara que, por exemplo, você vê, James, que poderia preencher os pré-requisitos para ser o cara de Trump aqui no Brasil? Eu acho que qualquer candidato da extrema-direita pode virar o candidato favorito de Trump, na medida que ele percebe que essa pessoa está mais leal à política exterior norte-americana, seja Ratinho Júnior, seja Zema, seja Tarcísio, seja outro candidato da extrema-direita, junto com uma composição. E tem que ter uma composição. Eu não vejo uma composição que não tem um sinal para a base de Bolsonaro, porque a base é fundamental para a extrema-direita e a direita ganhar as eleições de 26. Então, pode ser que não seja membro da família, mas uma pessoa muito ligada ao bolsonarismo. E tem que lembrar que esses setores, como o de Steve Bannon, que é muito ligado à família de Bolsonaro, são parcialmente marginalizados, não são diretamente influenciando a política diária da Casa Branca, mas eles têm uma influência na base da MAGA. Então, Trump tem que tomar em consideração essas forças políticas também, não necessariamente os conselhos de Steve Bannon, que ele pode ignorar, mas essa base que está interessado em reforçar a nível internacional a extrema-direita. E eu acho, como na América Latina, nesse momento, infelizmente, a esquerda está perdendo espaço, tem poucos países que nas próximas eleições vão ser dirigidos por governos da esquerda. Brasil, México e, sei lá, um outro país vão ficar muito isolados. Então, é perfeito para os Estados Unidos, nesse governo, de tentar eliminar mais um governo que podia ser teoricamente hostil à política norte-americana ou favorável à política de BRICS. Então, nesse sentido, eu acho que Trump facilmente pode mudar de opinião e apoiar publicamente e clandestinamente o candidato que a extrema-direita lança contra Lula em 26.